Estamos iniciando o Pode com Elas, do PL Mulher. E hoje com um tema muito importante que preocupa a todos nós. A liberdade econômica e psicológica como caminhos fundamentais no combate à violência contra a mulher. Eu digo que é um tema que preocupa a todos nós, porque tantas medidas são tomadas, tantas leis são colocadas para que possa garantir segurança para as mulheres, mas nós não estamos vendo diferença nos números. Cada vez mais há mais feminicídio, cada vez mais há mais violência contra as mulheres. E nós trouxemos especialistas no assunto para tratar conosco de medidas, de ideias, de dicas para que a gente possa trazer para as mulheres, de uma forma em geral, conteúdos para que ela possa transformar e mudar o seu olhar frente à sua vida. Tenho aqui comigo a nossa querida Eliane Moreira, que ela é administradora de empresas, palestrante, há quase 20 anos, né, Eliane? Quase 20 anos. Especialista em crédito, diretora do Fomento e Crédito da Associação Comercial de Palmas e criadora do projeto Vira o Jogo, que ela vai dizer pra gente o que é isso, o que é virar o jogo, porque tem muita gente precisando virar o jogo. Tem, e o nosso lema é juntos a gente vira o jogo, aqui, olha. Estamos juntas para virar o jogo. Né? Isso quero também agradecer a minha querida Lívia Aguiar. A Lívia Aguiar é comunicadora, palestrante, especialista em desenvolvimento humano, já fiz vários cursos com a Lívia também, especialista em saúde emocional e mentora do Saindo do Casulo. Precisamos sair do casulo, né, Lívia? Com certeza, sempre. Saindo do casulo e aí também virando o jogo, com certeza as mulheres vão ter uma outra visão de vida, uma outra postura diante da vida. Mas tem uma pessoa aqui muito especial, companheira nossa do PL, que é a nossa Daniela Vitorino. Daniela, ela é a presidente do PL Mulher de Gurupi. Ela é especialista em relações internacionais, mas mais ainda, né, Dani? Mais ainda em liberdade econômica. Eu digo que a Dani, ela respira liberdade econômica, porque quando a gente anda com ela, ela vai falando de liberdade econômica, ela vai falando da necessidade da autonomia financeira, por onde a gente vai. E Dani hoje vai falar isso pra gente. A Dani, ela foi secretária de Desenvolvimento Econômico de Gurupi, diretora do CDL e presidente do PL Mulher, como eu já falei, em Gurupi, que faz um belíssimo trabalho. E lá, em Gurupi, o PL Mulher respira liberdade econômica. Exatamente, que é o que a gente acredita, presidente Nilmar, na questão da geração de emprego, geração de renda, né? Eu sempre falo que o emprego é o melhor programa social que existe. Né? Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre esse assunto aqui. É isso, e sobre isso que nós vamos trazer, porque muitas mulheres estão vivendo uma situação, um drama, dentro das suas próprias casas, sendo agredidas e agredidas de todas as formas, porque a gente sabe que não é só agressão física, mas tem a agressão psicológica, tem a agressão patrimonial, né? Muitas vezes ela, diante dos próprios filhos, a imagem dela é denegrida, muitas vezes a autoestima baixíssima. E quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente não pode deixar de tocar nesses dois fatores que são primordiais. Porque enquanto a mulher ela não tiver consciência da importância da liberdade financeira, ela acha que muitas vezes ela tem que aguentar tudo num casamento. Ela tem que aguentar agressão, ela tem que muitas vezes até chegar à ameaça de morte, porque como é que ela vai sair de uma situação se ela não tem liberdade financeira? Como é que ela vai sair de uma situação se ela não tem como sustentar seus filhos? Como é que ela vai sair de uma situação, de um casamento, se ela não tem, muitas vezes, condição de nem se sustentar? E aí ela praticamente não tem escolha. Ela não acha escolha. Ela não vê possibilidade de uma mudança de vida. Ela não vê a possibilidade de virar o jogo. E ela fica ali presa, Lívia, dentro do casulinho dela. Ela fica presa dentro do casulo dela, achando que não tem mais nada fora do mundo, que tudo é aquele casulo. E para ela conseguir sair disso, ela precisa ter a tomada de consciência. Por isso que a liberdade emocional e a psicológica é tão importante. Exatamente. Assim como a econômica, né? E como você falou no início, a gente tem aí muitas leis,
programas, combate aí a violência contra a mulher, mas o feminicídio está cada vez mais aumentando. E não só em meios em que não tenha essa liberdade econômica ou financeira. Exatamente. Às vezes em lares mesmo. Ele não escolhe, né? Na verdade, essa violência não escolhe. Não. Nem idade, nem nível profissional, cultural, social. Então, ele está presente aí, mulheres bem-sucedidas, Exatamente. que às vezes passam por isso há mais de 1 ano e não conseguem falar. Porque ela praticamente... Elas vão conseguir sair desse casulo com a tomada de consciência, porque às vezes pode até ter o recurso, mas se ela não trabalhar a autoconsciência, a identidade, o valor, né, da sua identidade, a sua autoestima, ela continua ainda Com presa certeza. e refém dessa violência. Fica presa emocionalmente. Presa emocionalmente. Ela não vê um outro caminho. Ela tá com a autoestima tão baixa, que ela não enxerga as suas potencialidades. Ela não enxerga o poder de escolha. Aí vem um monte de coisa antes dessa autoestima baixa, né? Que é o sentimento de medo, as crenças. Mas antes disso, eu quero que a Daniela fale um pouquinho, viu, Lívia? Sim. Sobre a questão da liberdade econômica. Porque a gente vai falar, e a nossa área é essa, a minha, a sua, né? Eu acho que é por isso que está tão animada, a gente já fez isso. Aí eu sempre animo muito para falar sobre desenvolvimento, reconstrução de vida, propósito, ajudar mulheres, pessoas, seres humanos, né? A sair de um estado e ir para outro, isso sempre me move e me empolga muito. Nós já tivemos a oportunidade, eu e Lívia, inclusive, de fazer outros podcasts falando de saúde emocional, né? Falando dessa necessidade de se ter liberdade emocional. Mas eu quero aqui passar para a Dani falar, Dani, sobre a questão da liberdade econômica. Como é que é isso? Que liberdade econômica é essa? E de que forma a mulher pode ter liberdade econômica para que ela possa ter melhores escolhas, para que ela possa sair de uma situação que ela está sendo penalizada, uma situação que ela está sendo vitimizada, para ela ver um novo descortinar de vida, para que ela possa, aí sim, se autovalorizar, para ela poder se sentir capaz. Fala um pouquinho pra gente. Então, eu acredito que antes da gente falar até de liberdade econômica, há de se falar sobre liberdade, né? Eu estava até aqui verificando o artigo 5º da Constituição, que antes da liberdade financeira, antes da liberdade emocional, antes da liberdade psicológica, há de se entender o que é liberdade. Né? E o nosso artigo 5º da nossa Constituição Federal fala sobre o direito de ir e vir, sobre o direito à vida, sobre o direito ao trabalho. Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que entender que precisa existir um ambiente de liberdade, lógico que com muito respeito, mas a gente tem que ter liberdade para criticar uma pessoa, a gente tem que ter liberdade do trabalho, a gente tem que ter todas as liberdades para que todas funcionem bem no país. E a segunda coisa, o segundo ponto que eu queria colocar, existe um documento, uma encíclica que chama Rerum Novarum, e nessa Rerum Novarum ela inicia desde 1318 a 1317, que fala sobre as relações humanas, e ela fala muito sobre a dignidade humana. Então, assim, lógico que como essa encíclica ela foi escrita em 1300, a nomenclatura ainda é muito antiga, fala sobre vassalos, escravos, né, que é como se fosse hoje nossos colaboradores, o empregador, o empregado. Então, assim, e deixa muito claro que o trabalho é a única forma com que uma pessoa ela possa, como que eu vou falar, recobrir a sua dignidade. Então, quando uma pessoa perde a dignidade, é isso, Lívia, que você estava falando, é a tomada de decisão, né? Mas a gente olhando de uma forma mais profunda, quando a pessoa, qualquer ser humano, independente de ser mulher ou homem, ele perde a dignidade, ele perde o controle até sobre a própria vida, porque ele passa a aceitar qualquer tipo de situação na sua vida, né? Então, a gente tem que entender isso, que antes da liberdade econômica tem que existir todas as outras liberdades para que todas as liberdades convivam, vamos dizer assim, entre si. E a segunda é sobre a gente entender sobre dignidade. Né? E se a gente for entrar, tem vários outros documentos aqui no Brasil, em algumas outras instituições internacionais que falam sobre a liberdade. Então, assim, quando a gente fala, tem a colega aqui do crédito, quando a gente fala sobre a liberdade econômica, qual que é a minha compreensão, né? Eu sou formada em comércio exterior, como a deputada Nilmar falou,
E o que a gente entende? Todo ser humano, ele tem direito e ele tem o dever de trabalhar, de ocupar sua cabeça, não é? Sim. De produzir. A partir do momento que o ser humano, ele está trabalhando e ele está produzindo, ele tem uma satisfação pessoal muito grande. E a autoestima, né? Ele recobre a autoestima dele. Então, assim, a liberdade econômica nada mais é do que a pessoa trabalhar, fazer o que gosta, né, ter, lógico, que o rendimento, o fruto financeiro do seu trabalho e poder gastar o fruto financeiro do jeito que ela ou ele bem entender, né, logicamente respeitando, né, todas as leis vigentes do país, enfim. Então, é o que a gente acredita, é o que a gente está trabalhando lá em Gurupi, no PL Mulher, sobre a questão da liberdade econômica, da gente estimular as mulheres a trabalharem. Lógico, não deixando de ser mães, não deixando de ser donas de casa, não deixando de ser, vamos dizer assim, o arrimo emocional dos filhos, da família, mas elas tendo o poder também de decisão sobre o fruto do trabalho delas. Então, nós tivemos lá em Gurupi várias oportunidades com grupos de costureiras, com grupos de empresárias, né, que iniciaram o trabalho e hoje estão, sabe, vendendo seus produtos, empresárias grandes do ramo do agro, que hoje estão importando, estão exportando produtos. E como eu falei, quando a senhora foi me apresentar, a minha visão, Daniela, é que o emprego é o melhor programa social que existe no Brasil. Porque a partir do momento que a pessoa está trabalhando, que ela está recebendo o fruto do trabalho dela, ela tem poder de decisão. Porque quando a gente olha... eu já até, quando eu estava em Gurupi e eu tinha a possibilidade de andar, eu gostava muito de setores assim, mais afastados do centro, e eu chegava para algumas mulheres e falava assim, dona fulana, a senhora prefere que eu traga uma cesta básica para a senhora toda segunda-feira aqui, ou a senhora quer um emprego? Todas. Exatamente todas falavam, eu prefiro um emprego. Porque a mulher, ela é economista de nascença, deputada. Então, assim, ela pega um salário mínimo, às vezes ela vai no supermercado, ali o pacote do arroz está lá 28, 30 reais, ela não dá conta de comprar um pacote de 5 quilos, mas ela compra um cuscuz, ela sabe fazer a economia do lar. Sim. Então, ela com o salário dela... ela consegue ajudar os filhos, ela consegue dar uma boa escola para os filhos, ela consegue dar uma bicicleta, ela consegue colocar os filhos, às vezes, para estudar uma segunda língua. Então, é isso. Né? A gente colocar, vamos dizer assim, que essas mulheres recubram a dignidade delas e elas possam trabalhar, lógico, com incentivos como o seu, né? Que elas possam trabalhar e recobrir a dignidade delas, né? A força da mulher. Eu achei, você falou duas coisas fundamentais, Dani. A primeira, liberdade. Exatamente. Que foi o que você falou. Antes da liberdade econômica, a gente tem que falar da liberdade. E a gente sabe que é um processo histórico para nós mulheres a questão da liberdade. Porque nós fomos cerceadas da liberdade durante muitos anos. Tem pouco tempo que se a gente colocar em tempo que a gente começou a votar, a escolher dirigentes. Trabalho era uma coisa que não era para a mulher. A mulher, ela tinha que ficar em casa, tomando conta do marido, tomando conta dos seus filhos. As mulheres não tinham liberdade nem dentro da própria casa. Eu andando pelo Tocantins, como eu sempre ando, eu conheço os 139 municípios, eu fiquei assim... Sinceramente, eu fiquei assim, espantada em ver uma coisa dentro do nosso Tocantins. Eu fui numa casa em Arraias e tinha no meio da sala da casa uma linha. E eu fiquei lá conversando e de repente aquela linha estava me incomodando. Eu falei, gente, que linha é essa? No meio da sala, uma linha. E aí eu perguntei. Eu falei, me diz uma coisa, está me incomodando? Que linha é essa aqui no meio dessa sala? Ela falou, não, é o seguinte, esse é um casarão antigo. E essa linha na casa, as mulheres não tinham direito de passar dessa linha para frente. Dessa linha para frente, para chegar na porta e receber as pessoas, só o homem, a mulher não. Então, dentro da casa dela, uma linha que limitava a liberdade dela dentro da casa dela. Então, quando se falou da mulher, como você falou, do trabalho, da mulher trabalhar,
se rompeu culturalmente essa, vamos dizer assim, essa tradição, se a gente pode chamar assim, da mulher dona de casa, da mulher mãe dos filhos, da mulher sempre ligada a uma atividade que não fosse uma atividade em que ela tivesse renda própria, mas que ela, sim, sempre foi uma grande administradora, uma grande economista, porque a economia do lar é uma forma de se fazer um processo todo de administração de recurso, mas mesmo assim era o recurso que o homem trazia para casa, o homem como provedor. Agora eu entendo como você. Nós não somos feministas, nós somos femininas. Então, o que a gente quer? A gente quer o nosso espaço, sim, dentro de casa. Esse é o nosso espaço de esposa, de mãe, né, de organizadora da casa. Mas a gente também, e a gente tem essa habilidade, que eu digo que nós mulheres fazemos muitas coisas ao mesmo tempo. É completamente diferente dos homens. É uma capacidade nossa, um olhar diferente nosso. Totalmente. Nós fazemos várias... O homem faz uma coisa de cada vez, nós não. Nós fazemos um monte de coisa ao mesmo tempo. Nós temos essa capacidade da gente poder cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, da nossa família. A gente sabe que a família é o alicerce e que é a mulher que faz esse alicerce prosperar, mas nós podemos também ter uma atividade que gere renda e que traga essa liberdade econômica que nos dá dignidade, como você falou. Não, e quando a senhora falou de casa, me veio uma coisa aqui, uma lembrança, para a senhora ter uma ideia dessa questão vamos dizer assim, da administração feminina. Vários programas sociais, principalmente os habitacionais, não sei se você lida com isso, Eliane, mas assim, eles dão preferência a essas casas, né, dos programas sociais do governo federal. Eles dão prioridade a colocar a casa no nome da mulher, porque já foi comprovado que a mulher, quando ela passa um aperto financeiro, ela tenta parcelar a dívida, ela empurra com a barriga, ela vai pagando juros, ela vai parcelando. E o homem, geralmente, o que ele faz? Ele vende a moto, ele vende o carro, ele vende a casa para pagar a conta. Então, assim, isso é uma coisa muito boa, né? É uma habilidade. É uma habilidade que nós temos e uma decisão que não é nem prestigiar a mulher, mas prestigiar, dar segurança à família. Exatamente. É segurança à família. Mas a intenção de manter a casa. Essa. Segurança para manter a casa na família. Mas nós estamos falando da mulher trabalhando, da mulher, ela tem dependência financeira, mas é uma coisa que a gente sabe que também se tem um preconceito muito grande. Eu passei isso, inclusive, como deputada. Diz assim, não, trabalho para a mulher é trabalho social, é na ação social, é na educação, é na enfermagem. Quando se fala em dinheiro, ganhar dinheiro, trabalhar, ter o seu sustento, empreender, ser empreendedora, a coisa muda. Não, empreender é para homem. Mulher, à frente de empresa, não, isso não vai dar certo, não. Isso não é coisa de mulher. Mulher não é treinada para isso. A mulher não está acostumada com isso. Quando se fala de crédito, então, Eliane, aí é que a coisa fica feia. É verdade. Porque o tabu é assim, não, mulher não entende de dinheiro. E quanto mais de crédito. Como é que vai entregar dinheiro na mão da mulher? Só sabe gastar. Como ela não sabe nem gastar. Então, gastar sabe, né? Porque a gente falou de como a gente sabe fazer milagre. Que a gente pega um pouquinho de dinheiro e daquele dinheiro a gente faz um monte de coisa. De que a gente aprendeu a tirar leite de pedra. Mas, na hora de empreender e na hora, principalmente, de buscar crédito, porque a gente sabe que sem crédito não tem empreendedorismo, sem crédito não há crescimento de um investimento, aí a coisa fica pior. Porque aí fala assim, Deus me livre de pensar crédito para a mulher. Até a própria mulher fala assim, não é para mim. Não é para mim. Eu só vou até onde as minhas pernas dão. Eu só vou aonde eu tenho dinheiro. Eu vou juntar para poder empreender. Eu vou juntar para poder crescer. Crédito, não. Como é que é isso, Eliane? Então, já para quebrar esse preconceito, quem reina nesse mercado é uma rainha. Então, então a gente já vem reinando como crédito. Você sabe que eu esqueci de falar sobre isso? Eu vou falar agora. Na apresentação que eu falei da Eliane, eu falei que ela era formada em Relações Internacionais, secretária de Desenvolvimento, mas eu não falei de uma coisa muito importante e que eu conheço bem de perto. A Eliane, ela é mais do que conhecida.
ela ficou conhecida como a rainha do crédito pela forma carinhosa que principalmente as mulheres têm de conviver, de lidar e de aprender com a Eliane. E a Eliane, ela é a rainha do crédito mesmo. Eu já participei do Chá com a Rainha. E ela vai de rainha, porque ela é a rainha do crédito e ela vem beneficiando muitas mulheres através do crédito e através também do Virando o Jogo. Do Vira o Jogo. Conta isso pra gente, Eliane. Então, essa rainha nem sempre se sentia rainha, né? Eu era uma moradora de Barraco de Tábua, da periferia de Brasília. Mas todas nós podemos ser rainhas da nossa própria história, né? Com certeza. E eu sei a dificuldade que é para uma mulher não ter sua casa, não ter como dar o leite para o seu filho, não ter apenas um cartão de crédito para te socorrer numa emergência, não ter acesso à educação para o crédito, que hoje a minha especialidade é educação para o crédito. Quando se fala em crédito, se pensa muito em intermediação de crédito, faz parte. Mas o que nós buscamos trazer nessa jornada de quase 20 anos trabalhando nesse mercado? Educação para o crédito, que vem de encontro à liberdade, porque quem tem conhecimento, ele tem liberdade para tomar decisões, para escolhas. Da mesma forma, com essa educação, com esse conhecimento, ela começa a mudar a mentalidade para que ela possa acessar os programas de crédito. Então, o trabalho da Rainha do Crédito, ele é muito educacional. Tem intermediação, nós já temos só aqui na nossa cidade mais de 400 milhões de intermediados, mas o que aquece meu coração é ensinar. É ensinar que crédito não é dívida, que crédito é uma alavancagem, é crescimento. E ensinar de uma forma muito simples, porque a linguagem do mercado ela é muito rebuscada, muito técnica. E nós queremos alcançar todas as mulheres, e homens também. Mas nós queremos alcançar de uma linguagem que uma criança entenda. Tanto que nós temos um programa que chama Beabá do Crédito. É para aprender do básico, né? Até o avançado, que é o nosso Vira o Jogo. Então, o crédito, no nosso trabalho, ele é dividido em 3 pilares, né? Ele é dividido com mentalidade para o crédito, pensando que se eu penso que eu estou fazendo um crédito e vou fazer uma dívida, ela se tornará. Porque tudo está ligado ao que nós pensamos. Nós pensamos também muito na questão política, por isso que um dos nossos pilares é políticas públicas. Porque dentro do mercado nós vemos muitas travas. Nós temos benefícios, mas temos muitas travas que poderiam ser diferentes às políticas públicas, não só para homens, mas especialmente para as mulheres. Temos visto, sim, algum crescimento, mas pode ser muito além. E os produtos crédito. Quando se fala em crédito, as pessoas só pensam no produto. Qual é o capital de giro, como que eu uso o cartão. Mas antes disso, tem a política pública por trás. Antes disso, tem a forma que eu penso e como que eu quero acessar crédito. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte: crédito não é dívida. Mas Eliane, como não é dívida? Você já viu alguém com o nome lá no Serasa, se ele tiver adimplente com o contrato dele? Lá só está quem deve. Deve é quando você não cumpre. Dever é não cumprir. Né? Agora, crédito, ele é confiança. Uma instituição vai confiar. Quando você assume um cargo público, as pessoas estão confiando, é um crédito. Quando eu estou aqui falando com vocês, é um crédito. Então, crédito é muito além do dinheiro. E esse trabalho que nós fazemos de educação, temos vários caminhos para educar, desde o básico, como chegar no Vira o Jogo, que é um projeto que nós levamos para os municípios, fizemos agora recente aqui via Ministério da Mulher e a CIPA, onde nós educamos essa mulher desde o primeiro passo até chegar na instituição financeira, mas especialmente empreendendo. Por quê? Quando nós falamos de crédito e da liberdade financeira, no fundo todos nós queremos chegar a uma liberdade financeira. Sim. Mas o que acontece? Quando eu não tenho o dinheiro, eu tenho que fazer como eu não tenho uma casa. Eu não tenho recurso para iniciar um projeto, eu não tenho recurso para gerar empregos, porque emprego é uma das coisas mais importantes. Eu trabalhei muitos anos no programa Primeiro Emprego. Então, como nós fazemos? Nós alugamos o dinheiro. Isso é um empréstimo, é um crédito. E o aluguel desse dinheiro se chama juros. Então, é muito mais fácil de se entender assim, que você vai alugar um dinheiro. Esse juros cabe no meu bolso? Não cabe. Então, o crédito é muito mais ligado à mentalidade de pensar. Ele é estratégico, ele é barato, ele é caro. Eu sempre falo para as pessoas, não tem crédito caro e nem barato, tem o estratégico. Ele vai me dar retorno? É como uma sementinha que você planta. Ela tem que te dar frutos, você devolve a semente que foi emprestada e planta mais e mais e mais. Mas o que tem isso a ver com as mulheres em vulnerabilidade, né, Nilmar? Sim. Então, no dia a dia, o que nós vemos? Uma das coisas, você falando, já me veio à cabeça. Quando eu vou levar um cliente para assinar um contrato,
que a mulher, para ela, é uma dor gigante se o marido vai aceitar assinar como cônjuge. Ela já fica pensando todo no storytelling, que ela vai contar, como é que ela vai... Porque ela quer empreender, ela sonha, ela deseja. Quando é o marido que toma o crédito, ele diz, minha esposa vai vir assinar. Ela nem pergunta, ela assina. Então, isso a gente já vê a dor ali no momento da tomada do crédito, né? Mas quando essa mulher também enxerga que o crédito, que a liberdade financeira, que a mentalidade vai levar ela para outro patamar, ela sai da base. Qual que é a base dela? Isso está em todos os níveis sociais. Ela sai de uma prisão emocional, financeira e muitas vezes física. Sim. Muitas vezes físicas. E o dinheiro, ele é bom. E às vezes as pessoas têm uma mentalidade que o dinheiro é ruim. Ele é para nos servir. Não nós vamos servir, né? Claro. Então o crédito, ele é dinheiro. Só que é um dinheiro fomentado, um dinheiro de terceiros, que nós vamos trabalhar com ele. E dentro desse, né, contexto, nós vemos muitas mulheres que elas não saem de um relacionamento abusivo, de uma situação de dificuldades independente da classe social, por questões financeiras, ou de escassez, ou de excesso de patrimônio que não quer abrir mão, de um padrão de vida que não quer abrir mão. Se sujeita a inúmeras coisas. Por quê? Porque ela talvez não conhece como trabalhar o dinheiro, mesmo que ela não tenha. Que ela tenha esse dinheiro de terceiro. Eu sempre digo, uma informação muda uma situação. Com certeza. Então, se ela tem a informação certa, ela vai tomar o crédito certo, não vai se tornar dívida, vai ter liberdade, vai ter uma mente mais forte para vencer essas jornadas do dia a dia, mas ela precisa muito da política pública. Com certeza. Muito. Com certeza. E você falou de uma coisa também interessante, e até por números a gente está vendo. Cada vez mais, apesar da cultura que a gente colocou da mulher fora do mercado de trabalho, a mulher ainda mais, no que se refere a empreendedora, empreendedorismo, ainda também, vamos dizer assim, com certo receio, até ela própria e a sociedade e a cultura fortalecendo essa dificuldade, mas a gente está vendo que a coisa está mudando. Sim. Hoje nós temos muitas empresas que são administradas de mulher, sim. A maioria. Né? A gente pega, quando você pega os dados lá, a CDL, a CIPA e tudo, a gente vê, né? FIETO, a gente vê o seguinte, cada vez mais um número crescente de mulheres empreendedoras. Inclusive, hoje a gente vê programas e treinamentos específicos para as mulheres empreendedoras. Então, é uma cultura que vem mudando, apesar do que você falou. Muitas vezes, quando chega na hora do crédito, muitas vezes, quando o homem pega o crédito, a mulher assina sem nem estar vendo. Nem leu. São coisas que a maioria, né? Que é um processo de transformação. Mas o que você falou também, Eliane, que me chamou muita atenção, quando você falou assim, né? Tem mulheres que são empresárias, tem mulheres que, vamos dizer assim, o recurso que ela ganha, né? O dinheiro que ela ganha, a gente sabe da importância do dinheiro para a vida da gente. A gente não vive sem dinheiro. Sim. É um combustível. Ele não traz felicidade, mas ele traz facilidade, eu costumo dizer. Eu digo assim, o dinheiro, ele traz oportunidades e facilidades que façam com que você faça melhores escolhas na sua vida. Sim. Então, se você vai falar assim, poxa, eu estou precisando trabalhar saúde, você precisa do dinheiro para você fazer uma academia. Quando você fala assim, não, para uma emergência. Não, até o dia a dia mesmo. Eu falo assim, lazer faz parte da vida da gente. A gente precisa de ter lazer, mas para lazer você precisa ter dinheiro para você poder ir no cinema, para você poder ir num parque, para você ir num show. Você precisa de dinheiro. Quando você fala em bem-estar, quando você fala de uma alimentação saudável, olha, para fazer uma alimentação saudável você precisa de dinheiro. Sim. Então, o que você falou, o dinheiro é a mola da vida, e a gente precisa ganhar dinheiro. E a gente está vendo cada vez mais mulheres com essa, vamos dizer assim, liberdade financeira. Só que ela tem liberdade financeira, sim. Ela é empreendedora, a empresa dela está dando certo. Ela já esteve lá na Eliane, ela já aprendeu como é que faz para ter acesso ao crédito, né? Para alavancar o negócio dela, virar o jogo. Mas mesmo assim, continua naquela situação de violência, continua sendo humilhada, ela continua sendo violentada dentro da sua casa, continua correndo risco, continua exatamente. Os filhos sofrem isso por consequência, né, da fazendo própria seus violência. filhos viverem num ambiente doentio, que não é um ambiente saudável. Aí eu pergunto, né, Lívia, o que faz uma mulher que já tem liberdade financeira,
que já aprendeu como crescer como empresária, como crescer financeiramente. O que faz com que ela permaneça numa situação em que ela é presa emocionalmente? O que faz com que ela não se liberte emocionalmente? Porque se ela já tem liberdade financeira, ela poderia fazer outras escolhas. Mas por que ela não faz? Nem sempre é fácil fazer novas escolhas, né? Tomar uma decisão traz aí um caminho que vai dividir muito, às vezes, o coração dessa mulher, sim, inclusive na parte financeira, emocional. Eu quero pegar a parte que a Dani colocou da dignidade. Isso é muito importante. Porque quem está sem o pão na mesa, ele vai pensar em saúde emocional? Não vai pensar, ele vai pensar em alimentar teus filhos, né? Sim, alimentar, encher. É a primeira questão que vai fazer. Por isso a importância que a Eliana falou das políticas públicas, para fortalecer todas as liberdades, emocional, social e a econômica. Porque assim a gente consegue ajudar com que essas mulheres possam reconstruir a sua identidade, né? Possam reconhecer, trabalhar melhor a sua consciência emocional, entendendo o que é isso, como isso funciona e como isso de fato vai ajudar. Se sentir merecedora, né? Sentir merecedora, porque isso vem de todo um histórico. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, até na fala que a gente está usando aqui, é que somos únicas. Todos nós, seres humanos, somos únicos. E temos uma história. Então, para uns, vai ser a parte financeira, é a que a pessoa está precisando mais naquele momento para ter aquela alavancagem. Para outra pessoa, ela já tem o financeiro, mas ela precisa da base emocional, psicológica para isso, né? E muitas vezes as mulheres que não conseguem sair desse estado, vêm de todo um histórico familiar, de padrões de comportamento já enraizados, de crenças limitantes, de uma autoestima baixa. Às vezes são mulheres que já passaram tanto por violência doméstica, ou outros tipos de violência também, que elas estão sempre em hipervigilância, né? Então, um medo constante. E sair daquilo é difícil, porque ao sair daquilo, ela também está perdendo alguma outra coisa. Ela sente que vai perder ou a base, ou a família, ou o apoio daquele companheiro mesmo, passando por algumas situações constrangedoras, humilhantes, né? O medo, né? Mas o só que medo tem uma coisa, de sair. Mas quando a gente fala em dignidade, e quando a gente fala em liberdade, e quando a gente fala em saúde emocional, quando a mulher ela começa a entender que ao se autoconhecer, ela começa a modificar seus comportamentos, quando ela se autoconhecer, ela começa a identificar os seus valores. Exatamente. Quando ela faz essa leitura interna, como eu gosto de chamar, de o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando agora, que pensamento é esse? Para trazer clareza. Que pensamento é esse que está na minha cabeça agora, de que eu não sou capaz? Que pensamento é esse que está na minha cabeça agora, que o homem é superior a mim? Que pensamento é esse que está na minha cabeça agora, que ele pode e eu não posso? Que isso não é para mim? Que isso não é para mim? Que pensamento? E quando a mulher, então, ela entra nessa, vamos dizer assim, nesse domínio da inteligência emocional, da saúde emocional, quando ela começa a se perceber mais, quando ela começa a se conhecer mais, ela passa a se valorizar mais. Aí é onde entra a parte psicológica, porque a emocional, ela vai entender das emoções, ela vai regular essas emoções, mas aí vem a parte mais profunda e estrutural para ajudar com que ela saia disso, que é psicológica. Com certeza, é o identificar. É identificar. Mas como que ela vai identificar isso? Se ela não tem uma base, ela não tem uma estrutura, ela não tem um direcionamento. Como que vai surgir esse questionamento? Para nós, esse questionamento surge, talvez de uma forma mais rápida, mais fácil, porque a gente está com acesso a isso também. Mas a maioria das mulheres, por exemplo, dessas que a gente estava iniciando, da questão do crédito, que está mais em vulnerabilidade, elas passam por um desafio maior, daí precisam mais de pessoas, de programas, para ajudar e trazer esse despertar. Nós falamos de políticas públicas. Sim. Aí precisa esse olhar. Porque hoje nós temos um olhar muito voltado para a violência no sentido de rede de apoio. Sim. Então, é assim, é a delegacia da mulher, é a justiça voltada para a mulher, medidas protetivas da mulher, sempre já após o ato violento já ter sido cometido. Não preventivo, né? Não preventivo. Então, é assim, se pensa na violência da mulher, por isso, sinceramente, no meu ponto de vista, ao invés de reduzir, aumenta. Eu era deputada federal na época que a gente votou
Eu mesma entrei com um projeto de lei, vamos dizer assim, tipificando com mais rigor um agressor. E também penalizando com mais rigor esse agressor. Só que o que eu percebi? Não é só penalizar o agressor, não é só ter redes protetivas, Casa da Mulher Brasileira, que ali a gente tem, vamos dizer assim, toda a proteção da mulher no espaço só. Então, se pensa e se trabalha muito no que se refere ao crime, após o crime ser cometido. Você avisar, né? Antigamente a mulher era violentada, ela não falava nada, ela ficava quietinha. Hoje tem todo um incentivo para que ela possa denunciar, tem tudo isso. Mas antes da denúncia, antes da medida protetiva, o que nós precisamos ter? Que é isso que é importante a gente trazer para quem está nos assistindo. Precisa que nós tenhamos, sim, setor público trabalhando a questão de ações que venham trazer nos locais de trabalho, nas escolas, desde menina, as meninas terem dentro da própria escola, na comunidade, que ela tenham informação de que ela tem direitos iguais, como tem a nossa Constituição, que ela pode sim, ela tem que desde pequena ela começar a se autoconhecer, conhecer as suas limitações e mais do que as suas limitações, ela conhecer quais são as habilidades que ela tem, o poder que ela tem, o potencial que ela tem. Porque se a gente começa a trabalhar isso nas escolas, se a gente começa a trabalhar isso com as meninas, trabalhar também com os homens, porque até eu falo assim, é engraçado, chega 8 de março, se fala de violência para as mulheres, quando tinha que falar para os homens, porque são os homens que violentam as mulheres. Sim. Então, eu acho que tem um olhar diferente que precisa se ter para que nós possamos reduzir. Eu falo assim que hoje, nos nossos dias, para mim a questão da violência da mulher é o que mais nos envergonha. Sim. Porque é inadmissível no mundo de hoje que uma mulher ser morta. Não é possível no mundo de hoje o número de feminicídios que a gente tem. Então, quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de ações, que eu gosto até mais de falar de ações do que política pública, porque política pública fica um negócio muito amplo. Muito genérico. Sim. Ações voltadas. Sim. Então a gente precisa saber, não é só pública de uma forma assim, que parece que fica assim, obrigação do poder público. E não é. Na realidade, é obrigação de todos nós, cada um dentro da sua área, ter esse olhar para quê? Para que nós precisamos, sim, ter ações que possam fazer com que as mulheres, principalmente as meninas, tenham acesso a tudo que se está trazendo no que se refere à inteligência emocional, ao se conhecer, ao bem-estar. Hoje a gente tem psicologia positiva, a gente tem tantas outras técnicas que fazem com que a gente, além de aumentar nossa autoestima, a gente lide melhor com os desafios, né? A gente tenha mais resiliência, porque nós precisamos ter, porque todos nós temos desafios, mas as mulheres principalmente aprenderem a lidar mais com isso. E aí sim, né, Dani? Dentro desse desenvolvimento integral, aí entra a liberdade, a forma de ver diferente a mulher no trabalho, de ver diferente a mulher tendo o seu dinheiro, tendo melhores opções. Mas para trabalhar, por exemplo, com essas crianças, a gente tem que ainda fortalecer antes as mães, né? Sim. A casa, a mulher, porque a mudança da mulher, o despertar da mulher, essa nova consciência, a reprogramação, ela causa um efeito transgeracional, onde vai quebrar crenças, padrões familiares, né? Que vai também reverberar nessas crianças, meninas e meninos. A mulher, né, como alicerce da família, como a gente gosta tanto de falar no PL, né, Dani? A mulher como alicerce. O que eu ia acrescentar nessa fala da senhora é o seguinte: as políticas públicas hoje, elas são voltadas, como a senhora falou, só para ação pós-acontecido, né? E se a gente pegar algumas políticas públicas antigas, e até eu, né, fico feliz que a senhora está nessa peleja aí como pré-candidata, que a senhora tem isso, né, no sangue. As políticas públicas de 10, 20 anos atrás, elas tinham a contrapartida. E as contrapartidas, elas faziam isso que você falou. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Bolsa Família, quem, na verdade, criou o Bolsa Família foi a dona Ruth, né? Que a esposa do ex-presidente Fernando Henrique.
E no Bolsa Família existia a contrapartida. A mãe tinha que ir na escola, sim, o filho tinha que ter boas, sim, notas. A mãe tinha o cuidado do filho na escola, cuidados assim, desde de higiene, a mãe tinha que comparecer tantas vezes. Então, assim, eu acho que essas contrapartidas, sim, né, elas fazem com que a mulher ela se transforme. Porque ela indo na escola, porque se a mulher fica só dentro de casa, né, tem até aquele ditado que fala como que é cabeça vazia é a oficina do diabo. Então, assim, se a mulher fica só dentro de casa, assistindo televisão, no celular, aquilo vai gerando ansiedade, vai gerando, sei lá, um início de depressão, e a mulher vai entrando numa, sabe, numa onda, assim, de nervo, de baixa, né, estima. Então, quando a gente tem essas contrapartidas, a mulher, ela sai de casa, ela vai na escola, não, então tá, então você vai receber esse benefício, esse desconto na sua parcela em, sei lá, 5, 10% do juro, mas aí você vai ter que fazer isso, cumprir com isso, e você vai ter que atingir tantas pessoas. Então, nas políticas públicas, há de se pensar nessa contrapartida para que a mulher... volta a falar da dignidade, né? Para que ela consiga reencontrar a dignidade dela. Sim. Né? E agora a gente tem uma outra preocupação, sabe qual? Do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto expediente da mulher. Exatamente. Porque também tem essa questão, tem o que você falou, da mulher precisar sair, da mulher ter mais atividades fora, mas a gente também está vivendo o inverso disso. Nós estamos vivendo a mulher com muitas atividades, a mulher tendo muitas responsabilidades. E aí entra também a questão do bem-estar e saúde emocional, no sentido de como ela lidar, como ela fazer melhores escolhas diante hoje de tantas responsabilidades. Porque ela continua sendo dela, por mais que a gente tente até trabalhar essa mudança de cultura, de que o ambiente de casa não é só da mulher, é do homem, da mulher e de quem está lá, que todos devem participar das atividades dentro de casa, e que isso traz inclusive mais união, mas ainda hoje a gente sabe que muito das atividades diárias de uma casa fica por conta da mulher. E aí junta, né? A mulher mãe, a mulher esposa, a mulher empresária, a mulher trabalhadora. A mulher no digital. A mulher no digital. Né? Cada dia, né? Isso toma mais tempo. Mas eu ouvindo vocês falarem e me lembrando aqui do Vira o Jogo. Quando a gente fez o Vira o Jogo, pensou na metodologia, nós criamos um método antes do crédito. O crédito é uma jornada. Mas nós temos 8 pilares, 8 tópicos que nós trabalhamos essa mulher. Desde a imagem pessoal, porque ela tem que ter autoestima. Nós trabalhamos a mentalidade, nós trazemos informações com advogados sobre os direitos dessa mulher. Então, a gente prepara essa mulher para ela chegar no crédito. Porque se ela chega no crédito com autoestima baixa, sem conhecimento, sem saber um pouco sobre o mercado de empreendedorismo, ela não consegue crescer. E aí tem algo, sabe, quando a gente fala de políticas públicas, que, ao meu ver, deveria ser obrigatório. Toda qualificação profissional via recurso público deveria ter saúde mental e deveria ter a parte de cuidados com essa mulher. Não ser apenas... E o crédito. Especialmente o crédito. Por quê? Sabe o que tira a paz de muitas famílias? Dívidas. Sim. Nós temos um país com mais de 70% da população com dívidas. Com dívidas. E a dívida faz as pessoas tirarem a própria vida, faz acontecer a violência doméstica. Então, a gente precisa também orientar sobre como sair. Sim. Não só como tomar, mas como sair dessas dívidas. Então, a jornada das qualificações profissionais, ela deveria ter obrigatoriamente saúde mental, saúde emocional. Saúde emocional. E também a parte financeira, para ter essa liberdade, para ter essa educação. Você sabia, Eliana, que antigamente, até uns 5 anos atrás, a maior causa de divórcio, né, de separação entre os casais era traição. Hoje é a segunda causa, a primeira causa é dívida. Dinheiro. E é desesperador. Eu atendo empresários e pessoas físicas no meu dia a dia, né? Faz parte do dia a dia. Eu tenho uma sala lá que não fica funcionário, só eu e ele, porque ele chega para tomar o crédito, ele abre mais o coração do que toma o crédito. Você faz psicóloga. Porque assim, se você acolhe, ele consegue caminhar, ele consegue... Você já faz o plano de negócio da empresa. Ele começa a enxergar possibilidades. E tem algo que é assim, quando você ajuda um empreendedor a sair de uma situação, você não muda só a situação financeira do caixa dele. Não. Você gera mais empregos, você muda a convivência familiar dos filhos, é um ecossistema.
E assim, a gente falando dos homens, né? Eu atendo muitos homens. Nós falando dos homens, o exemplo arrasta. Nós precisamos trabalhar e fomentar cada dia mais esse apoio masculino, porque tem muitos homens que eles apoiam essa causa, eles são exemplo. Sim. Então, essas pessoas, esses homens, eles podem nos ajudar nessa jornada de inspirar outros homens. Sim. A sair desses momentos só de violência, né? Então, eu vejo no dia a dia essa questão realmente do crédito do dia a dia ser masculino, mas ele chega na mulher de alguma maneira, quando tudo está bem nas empresas. Falando do universo masculino, deixa eu só, eu lembrei de uma frase nossa, que ela falou, ali eu acho que essa frase, ela fecha o que a Helene colocou. Quando a gente muda, tudo muda à nossa volta. Então, quando você chega lá e que você faz todo esse processo, né, o crédito pelo crédito, não é pegar, não é ensinar, dinheiro. Não é ensinar como você ter dinheiro para melhorar o seu negócio, não é isso. O crédito não é isso. Eu lembrei de duas coisas. Uma é essa, né? Que seu mundo muda quando você muda. Quando você muda, tudo muda à sua volta. E o outro, que Dani falou, é o seguinte, minha mãe que gosta de dizer assim, quando a dívida é a falta do dinheiro, entra pela porta, a moça sai pela janela. Hoje está muito isso, a pesquisa mostra isso. As pesquisas mostram que essa questão da instabilidade financeira, que o número de dívidas que vem aumentando cada vez mais está sendo um motivo hoje muito forte para a separação das famílias. Porque afeta o diálogo, afeta a comunicação, afeta o respeito, afeta o lazer, vai acabar afetando tudo. E afeta fisicamente também. Fisicamente também. E a violência, só até pegando o gancho do fisicamente, a violência contra a mulher não começa no físico, né? Não é somente o ato ali da agressão, né? Então, existe todo um contexto que leva... Normalmente começa, inclusive, pela violência psicológica. É assim, você tá horrorosa. Eu não vou sair com você, você tá muito feia. Você entendeu? Eu não... Essa é a violência verbal, né? Você não presta pra nada. Da humilhação. Não é? De coagir mesmo aquela mulher, de fazer ela se sentir pequena, até para que ela não tenha coragem de sair dali. Então, acaba fazendo o papel de destruir mesmo a imagem da mulher, a identidade da mulher. Por isso que para ela sair disso, essa importância para ela reconstruir a identidade da autoconsciência, de se conhecer, de trabalhar as emoções, conhecer seus valores, suas crenças, buscar ajuda. Tem muitas mulheres que ficam trancadas dentro de casa e não buscam ajuda. Nos nossos treinamentos e cursos. A gente tem o universo masculino lá participando, mas ainda é uma margem muito baixa, né? De homens buscando também nesse desenvolvimento, esse conhecimento. Na realidade, as mulheres, elas vinham avançando até nisso. Quando a gente faz um curso, agora mesmo eu estive também fazendo um curso na Universidade da Paz, a maioria mulher, tinham 2 homens para um número enorme de mulheres. Você faz treinamento à mulher. Eu tive uma turma aqui que foi 90% masculina. Eu até assustei quando eu entrei, que foi a primeira turma, assim, que eu falei, gente, essa turma vai ser desafiadora. Mas engraçado que foi a turma que foi muito tranquila. Os homens se entregaram muito, choraram bastante, inclusive. E a gente pensava assim, nossa, uma turma só de homem vai ter muito julgamento, vão ser muito fechados, porque tem aquela crença, né, de que homem não chora, homem não se abre. E foi um treinamento sensacional. Mas dentre as 100 e tantas turmas que eu tive, foi a única turma. Mas, as outras, a média de 2, 3 por turma. A mulher hoje, ela passa em maior número nas universidades. A mulher passa em maior número nos concursos públicos. A mulher, ela tem maior tempo na escola, tem maior escolaridade. Então, nós estamos, a partir de dados, mostrando que nós somos, a cada dia, a gente vai ocupando mais espaços, que nós somos preparadas para ocupar todos os espaços que nós queremos. Sim. E que nós temos ainda essa, vamos dizer assim, essa intencionalidade de estar cada vez melhor, de dar o melhor da gente, de se preparar para que nós possamos realmente ser, vamos dizer assim, eu falei, Mola, para que a gente sabe que nós estamos num momento que o mundo precisa ser transformado. A gente está num momento em que a humanidade ela vem cada vez mais sendo praticada. Basta você abrir, antigamente a gente falava assim, abre o jornal, hoje já não é mais abrir o jornal, hoje a gente fala assim, entra na internet, mas você entra na internet e você vê como as pessoas estão deixando de ser humanas. E nós, mulheres, nós temos um papel fundamental nisso, porque nós temos, o que eu falei, um olhar diferente dos homens. Eu sempre digo
que os homens não são melhores nem piores. Nós somos diferentes uns dos outros e somos complementares. O nosso olhar, o olhar de mulher é completamente diferente do olhar do homem. E nós temos as nossas características próprias, mas eu acho que até pela maternidade, né, que Deus nos deu essa né, esse dom, a gente tem mais sensibilidade, sim, a gente tem essa habilidade de fazer e ver as coisas com muito mais detalhe. Então é necessário, eu queria até dizer da importância, né, o nosso primeiro Pode com Elas, a gente tratar desse tema. Até para que a gente tenha um outro olhar da questão da violência da mulher, para que a gente não fique só na questão da questão já que não é preventiva, mas já curativa. Depois que já aconteceu, vamos lá curar, vamos curar as dores, vamos curar o coração, vamos curar aquela mulher quando se consegue curar. Sim. Porque hoje a gente está vendo na verdade, enorme de mulheres que não tem nem como curar, que são mortas pela violência. Exatamente. E mortas, até trazer aqui alguns dados de internacionalmente, nacionalmente, né, de pessoas bem posicionadas financeiramente, culturalmente e cometendo, né, esses atos aí. E é onde eu fico até com a pergunta, assim, tanto que fico a pergunta, não, eu deixo a reflexão do quanto é importante o cuidado emocional, o cuidado psicológico, o cuidado mental. Porque mulheres bem-sucedidas, às vezes, passam aí um período prolongado de sofrimento sem ter coragem de sair daquilo ali, sem precisar financeiramente de nada do homem. A gente estava falando da humanidade, Lívia, né? Da humanidade, que a gente vê a falta de humanidade, mas eu acho que vai mais longe. Hoje, eu vejo que nós estamos vivendo a pior pandemia. Pior do que a do Covid. Porque a do Covid tá estampada. Morreram tantos, em tal lugar, não sei, mas se falava só nisso. Nós estamos vivendo a pandemia das doenças emocionais. Hoje, nós somos o país mais ansioso do mundo. Nós somos um dos países com maior pessoas com depressão. Nós temos pessoas com transtorno. Maior consumo de anfetamina do mundo. Maior consumo de anfetamina do mundo. Então, são síndromes, transtornos dentro da casa de todo mundo. O suicídio hoje, a gente sabe que alarmante, tá ali no vizinho, tá ali, tá alarmante o número de suicídios, não se fala em números. Eu falei, nós estamos vivendo uma pandemia silenciosa, mas é uma pandemia que nós todos estamos sofrendo com ela. E a questão da mulher, da violência contra a mulher, e que, como a gente fala, por mais que se tenha ações, reuniões, março foi um mês que se falou da mulher o tempo todo, as empresas estão tendo esse cuidado de se fazer discussões, ações voltadas para mulheres, é fundamental que se tenha essa consciência de que a questão da saúde emocional, da liberdade emocional, junto com a liberdade econômica, que andam juntas. Não tem como você ter liberdade emocional sem ter liberdade econômica, nem liberdade econômica sem ter liberdade emocional. Então, precisa fortalecer todas elas. Todas. Né? A emocional, psicológica e econômica, para que a mulher realmente consiga se estruturar, reconstruir a sua identidade, trabalhar o seu nível de consciência, trabalhar a sua autoestima e renovar mesmo ali um projeto de vida que possa tirar ela daquela situação. E algo que me chama muito a atenção também, que está muito ligado ao que a Lívia trabalha, é o padrão de repetição, né? Às vezes a mulher sofre violência desde que ela nasceu, e ele vai repetindo o padrão. Mas hoje nós temos, pegando aqui o gancho que a Nilmar falou sobre as redes sociais, elas são um caminho também para essas mulheres, porque muitas só vão ter acesso às informações. Por isso que nós, criadores de conteúdo, quando nós estamos na rede, nós estamos tendo um alcance que a nossa voz chegue longe, talvez onde a gente não chegaria nunca, para ajudar homens, mulheres, porque essa mulher ela tem 2 caminhos na rede. Um, de tomar consciência, ter conhecimento, e outro, de trabalhar a partir de casa. Muitas podem trabalhar a partir de casa, por isso que é muito importante que aquilo que a gente carrega, cada uma de nós, ela seja transmitida através da rede. Sementinha, né? Porque você vai ali alcançar pessoas no mundo todo, que talvez somente aquele vídeo que ela viu mudou, despertou, criou um novo momento para ela. Virou uma chave. Exatamente. Ó, imagina um podcast para elas. É isso. Sim. O alcance que ele tem, nós não conseguimos mais imaginar qual será. Com certeza. Mas muitas vidas serão alcançadas, Com né? certeza. E vidas transformadas através de onde? Do digital.
É muito importante, eu quero complementar aqui também nessa fala, que a gente fala muito de saúde emocional, de saúde psicológica, mas ainda é um assunto assim, muitas pessoas têm dificuldade em buscar uma ajuda, um apoio, né, de ter um acesso, e também tem o desafio de que, assim, as pessoas, a gente até comentou, brincou até ri na hora, você acaba sendo psicólogo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque para cuidar da saúde emocional, da saúde mental, tem todo um processo, uma estruturação, um direcionamento, o amigo ouvir, o acolhimento, isso é de todo ser humano. Sim. A primeira parte do ser humano que ajuda um outro ser humano é o acolhimento, é o respeito, o não julgamento. Mas essa parte ela é muito séria e precisa ser olhada com muito cuidado. Porque ao invés de ajudar, muitas vezes a gente pode estar atrapalhando, né? Ou causando ainda mais prejuízo, ou aprofundando ainda mais a pessoa naquele trauma, naquela crença limitante que ela tem. Mas eu vejo assim, olha, primeiro, como a Eliane colocou muito bem, eu acho que quando a gente senta aqui para discutir um assunto desse, a gente está levando a informação para quem está nos assistindo, pelo menos nós estamos levando assuntos, temas para uma reflexão. Desperta. Que isso é muito importante. O outro, eu gosto de você estar falando que a gente, quando utiliza a rede ou não, eu acho que todas nós daqui somos beija-flores e eu gosto sempre de falar isso. Porque, na realidade, é aquela história do beija-flor, né? Do incêndio na floresta, e o beija-flor ia lá, enchia seu biquinho d'água e jogava lá, e o macaco falou, ué, você acha que com essa gotinha d'água você vai apagar esse incêndio? E aí o beija-flor falou, não, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, o que eu vejo aqui são mulheres, cada uma de nós, fazendo a nossa parte para que a gente possa contribuir para que as mulheres, de uma forma geral, tenham uma vida melhor, para que, como é que se diz, essa sociedade que nós vivemos, de homens e mulheres, possam, como eu disse, complementares, porque na hora que a gente tiver o olhar feminino com o olhar masculino, nós vamos ter uma sociedade muito melhor. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente nessa tarde. Cada um, eu sei, largou suas atividades. A nossa rainha do crédito, eu sei como é que é a sua vida, porque é uma fila na porta de pessoas querendo não só o crédito, Eliane, mas querendo aprender com você essa visão de vida diferente. Essa mentalidade diferente de como o crédito pode mudar a vida das pessoas. Quero agradecer a Dani, que saiu de lá de Gurupi, trouxe a mãe e o pai junto para poder chegar aqui, estar aqui com a gente, passando esse conhecimento. Ela sabe que é uma pessoa que eu admiro muito, eu vou para Gurupi aprender com ela. Aí eu falo, Dani, vamos aí. Ela me leva para ver em loco o trabalho que ela faz junto às empresas. Lá fez todo um setor, né, industrial funcionar, gerando um número enorme de empregos, que a gente sabe disso. Lívia, sei da sua vida também. Lívia falou para mim, Nilmar, eu tô corrida, tenho agora às 5 horas uma atividade que eu não posso faltar. Quero também agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente. E queria, para finalizar, que vocês pudessem dar mais uma palavrinha para quem está nos assistindo. Então, eu quero dizer para as pessoas que tenham paz. Porque quando ela perder a paz, se ela chegar a perder a paz por dívidas ou por qualquer outra situação, ela vai perder a visão. E quando se perde a visão, você já não consegue se movimentar mais, sair de nenhum estágio que a pessoa possa estar. Então, assim, crédito não é dívida, crédito é alavancagem. Não fiquem se sentindo com uma situação de escassez por você não ter o dinheiro naquele momento. Aluga-se dinheiro, como se aluga casas. E muitas vezes as pessoas pensam, eu não sou bem-sucedida, eu não consigo juntar, eu não consigo aplicar. Primeiro, você vai plantar, colher e aplicar. E não aplicar daquilo que você não plantou e não colheu. Então, crédito é uma sementinha que você tem acesso e você vai plantar, multiplicar e fazer riqueza e abençoar outras vidas. Então, assim, Nilmar, eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque, como eu falei, o digital, essas oportunidades, os podcasts fazem com que a nossa voz chegue longe e que mude vidas, né? Você falou do Beija-Flor e eu gosto muito da Menina do Vestido Azul, que muda toda uma cidade através de uma atitude. E a atitude é o que vai fazer a pessoa sair de algum estágio, porque é o primeiro passo. O mais importante é o primeiro passo. Os demais, ela vai conseguindo na caminhada. Então, eu deixo como reflexão, crédito não é dívida, é crescimento, é alavancagem. Muito bem, Dani. Sobre a liberdade econômica, eu quero pegar um pouquinho do que a Eliane falou. Quando a gente fala sobre liberdade econômica, né, sobre essa independência financeira,
a gente sabe que existem níveis, né? Como existem empresas. Eu sempre gosto de falar que empresário é quem tem uma empresa, mas tem empresa que tem um funcionário, tem empresa que tem 100, tem empresa que tem 5.000 funcionários. Então, não tenham vergonha de começar, porque quando você começa, mesmo que seja com um crédito aqui da rainha do crédito, lá em Gurupi nós tivemos, inclusive, alguns exemplos. Lá nós temos também um banco que faz esse trabalho, e aí várias mulheres conseguiram esse crédito e elas começaram a emprender. De forma solidária, né? Exatamente, tanto é que em Gurupi, de 2021 a 2024, a gente aumentou 3.000, existiam 3.000 MEIs na cidade, a gente passou para 6.000 MEIs e 400. Então, assim, a gente sabe que no começo tudo é difícil, a gente sair da zona de conforto é muito difícil, a gente criar um hábito de trabalho, um hábito de empreender, a gente sabe que não é tão fácil, mas vale a pena, vale muito a pena você trabalhar, você viver com o fruto do seu trabalho, né? Então, assim, é só agradecer, né, o convite da senhora aqui, dizer que é uma honra estar aqui falando sobre liberdade econômica. A senhora sabe que é uma das minhas grandes paixões, falar sobre liberdade econômica, e dizer a todas as mulheres e homens que estão nos ouvindo agora que comecem pequeno, porque toda grande empresa começou pequena. Sim. Então, assim, faça seus planos com os pés no chão, né, sim, rainha, majestade, faça com os pés no chão, e que com certeza, exatamente, e que com um plano vinculado à realidade, todas as mulheres e homens podem conseguir essa liberdade econômica e ajudar, às vezes, até o próximo, né? E vou repetir novamente, o emprego, na minha visão, humilde visão, é o sim, melhor programa social que existe, sim, no mundo inteiro. Com certeza. É muito importante. Vamos mesmo. E por mais beija-flores, eu quero aproveitar essa metáfora que você usou e dizer que o mundo precisa de mais beija-flores. Exatamente. Parabéns a cada uma pelo trabalho. Obrigada, Nilmar, mais uma vez pelo seu convite, por estar com você, falando de um assunto que nós gostamos muito, do qual você também trabalha, né? E é importante mesmo plantar essa sementinha do começo. Tudo precisa ter um começo. Ninguém vai chegar ao topo da montanha sem antes ter escalado ali nas primeiras pedrinhas, no primeiro caminhar, de fazer a primeira estruturação. Então, a gente precisa de coragem. E para ter coragem, a gente precisa de atitude mesmo, Eliane. Atitude de querer, atitude de buscar e atitude de fazer. A atitude vem antes de tudo. Sem atitude, eu não chego a lugar nenhum, eu não faço nada. E as mulheres que passam em essas situações que hoje, né, trazem tanto tristeza para o nosso coração de saber que nós mulheres, que muitas mulheres ainda passam por isso, que busquem ajuda, que busquem orientação, que não sintam vergonha, que tenham certeza que não estão sozinhas, né, que estamos aqui, nós aqui, outras beija-flores ali fora, para também ajudar nesse direcionamento e nesse recomeço de história. Sim. Difícil não vou usar difícil, desafiador mas todo desafio tem uma solução, ele tem um caminho. Então, se você quer sair da posição que você tá, muitas vezes você nem sabe que você quer, mas vamos começar a despertar para isso, olhar esses sinais que você tem dentro da tua própria casa. Que sinais são esses? Porque tem muitas mulheres que nem imaginam que estão passando violência e estão vivendo violência verbal, psicológica, mas levam como normal, ou porque vem de um padrão antigo, cultural, em que os pais eram assim, né, controladores, e acabam levando na normalidade. E até gerar consequências maiores. Então, percebam os sinais que vocês estão tendo para que possamos, sim, libertar os nossos filhos, as nossas gerações, para um mundo melhor, para um mundo mais leve, porque eu costumo dizer que o mundo, gente, ele é maravilhoso. Não é o mundo que traz os desafios para nós, somos nós que colocamos todo esse peso no mundo. Então, se eu consigo mudar o meu interior, a minha estrutura interna, o que eu acredito, o que eu penso, porque todo pensamento vai gerar uma emoção. Então, o que eu penso, o que eu acredito vai transformar todo o meu exterior. Então, olhem para vocês com muito carinho, com muito respeito. E eu estou aqui com o método também Casulo, que a Nilmar já conhece, que ajuda nessa reconstrução, trabalha propósito, liderança, direcionamento de vida, reprogramação mental. Quem quiser e precisar também, estou à disposição para contribuir e aprender também. Que a cada etapa, né, Nilmar, nós nesses treinamentos e cursos, e até quando a gente está palestrando ou ministrando algum treinamento, a gente aprende cada vez mais. Com certeza. E é isso. Quero mais uma vez agradecer a vocês, quero agradecer a você
que esteve conosco aí 1 hora, né? Tratando de um tema tão importante, acompanhando o que nós estamos falando. E, para concluir, eu quero dizer o seguinte, que toda caminhada começa pelo primeiro passo. Então, vamos caminhar. Vamos dar o primeiro passo. Obrigada.